4, nós vamos ler o versículo 9 e também o versículo 10, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Está escrito: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, nesta manhã, nós lemos aqui este texto de 1 Crônicas 4, 9 e 10. Esse texto é um texto precioso, né, no meio aqui desse livro das Crônicas. Está aqui mais ou menos escondido no meio de uma sequência de genealogias, né, de ascendências e descendências ali do povo de Israel. E nós sabemos que normalmente, né, naturalmente, nós não temos muita afinidade com a tal da genealogia, não é? Eu costumo, geralmente quando as pessoas me pedem alguma dica sobre leitura da Bíblia, né, leitura da Bíblia completa, estava até aqui pensando aqui, né, nós estamos já terminando o mês de julho, e eu ia falar que nós estamos começando o ano, né? E normalmente no início do ano a gente diz que nós vamos ler a Bíblia completa mais uma vez, mas já estamos já findando, já chegando em agosto, graças a Deus por isso. Mas geralmente quando as pessoas me perguntam, me pedem alguma dica sobre como ler a Bíblia completa, eu tenho algumas dicas já prontas e eu costumo dar uma resposta mais ou menos padrão para todas elas, né? E quando as pessoas me perguntam, geralmente é uma pessoa que nunca leu a Bíblia completa pela primeira vez, é uma pessoa que está lutando aí para completar a leitura bíblica, né, pela primeira vez. E quando me perguntam, a primeira dica que eu sempre dou a elas é: olha, você precisa começar a leitura bíblica pelo Novo Testamento. Precisa começar pelo Novo Testamento, porque ali você já vai se deparar com o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, como Jesus curou, como Jesus foi usado pelo Espírito Santo, como Jesus ele reagiu diante das críticas, diante de todo o ataque do diabo, e você vai ver ali finalmente a obra redentora, redentiva de Cristo na cruz do Calvário, que é tão importante, né, para o cristianismo, é tão importante para a nossa vida e é fundamental para a nossa salvação. Então, eu costumo dizer para a pessoa começar a ler ali pelo Novo Testamento, ela vai se deparar aí com Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 relatos aí diferentes a respeito da vida de Jesus, e depois ela vê Jesus morrendo e Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Ela vai entrar em Atos e vai ver que Jesus ficou ali aparecendo para eles em torno de 40 dias, e em certo momento eles estavam ali reunidos no cenáculo, orando, buscando ao Senhor, e após o Senhor Jesus ele ter estado com eles 40 dias, esse mesmo Jesus eles foram testemunha da subida de Jesus, né? Jesus então é levado, é assunto aos céus, e a partir daí é que vem, é enviado o Espírito Santo, conforme a promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos. E então este povo se reúne na igreja, esse povo começa a orar, esse povo começa a clamar, esse povo começa a buscar, e o Espírito Santo desce sobre eles, e aí está inaugurada a igreja do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí agora não tem mais Jesus fazendo a obra, agora são os discípulos de Jesus que vão fazer a obra. Agora não tem mais Jesus pregando, agora os crentes que estão pregando. Agora não tem Jesus agora resistindo ao diabo, agora somos nós que estamos resistindo ao diabo, e ele vai fugir de nós, porque o Senhor nos deu essa promessa. Então é maravilhoso nós vermos a igreja do Senhor então nascer, e a igreja do Senhor caminhar, a igreja do Senhor se relacionar uns com os outros. A partir de Atos nós entramos nas famosas cartas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. Até aí a gente vai bem tranquilo, né? A gente entende muita coisa. A gente vai ter mais dúvida no Apocalipse, né? Tem mais dúvida no Apocalipse.
por falar em dúvida, né, eu já entro na minha segunda dica que eu costumo dar a essas pessoas. Primeiro, você tem que começar pelo Novo Testamento. Em segundo lugar, e essa dica as pessoas normalmente se assustam, né? Eu digo assim, não pare para pesquisar ou para tirar as dúvidas quando você estiver lendo a Bíblia. Como assim, né? Não posso parar? Eu tive uma dúvida nesse texto aqui, eu não posso parar para pesquisar, não. Sabe por quê? Se a gente for parar para tirar a dúvida quando a gente está lendo a Bíblia, se a gente for parar para tirar as dúvidas quando a gente está lendo a Bíblia, a gente nunca vai ler a Bíblia. As dúvidas vão aparecer todos os dias. Eu gosto daquele princípio que Lutero disse, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então, principalmente quando a gente está lendo a primeira vez, então aquele mundo é muito novo para a gente. Mas depois, quando a gente vai lendo uma segunda vez e vai lendo outros textos, nós vamos ver que os próprios textos estão explicando eles. Nós vamos ver que os autores estão conversando entre si, muito embora estejam eles separados por 100, 200, 300 ou muito mais anos de diferença. Então, nós não podemos parar para tirar todas as dúvidas, nós temos que pegar e ler a Bíblia até nós terminarmos ela. Aí depois é que a gente vai para a questão das dúvidas, né? Então a gente lê então a partir do Novo Testamento, e isso é bom que nos motiva, né? Porque é uma leitura muito fluida. Aí depois, quando a gente termina o Apocalipse, a gente volta então a começar a ler o Antigo Testamento, né? Normalmente as pessoas se empolgam na leitura do Antigo Testamento, principalmente em Gênesis, né? Porque nós vemos ali a criação de Deus e Deus criando todas as coisas. Nós vemos as famosas histórias dos patriarcas, e chega Abraão, Isaac e Jacó, e nós vemos ali também a maravilhosa história de José, né? José sendo ali levado para o Egito, tornando escravo, e termina o texto ali, aquele camarada sendo levado por Deus à alta posição e salvando o seu povo de toda a fome que estava passando no Egito. Gênesis costuma ser bem fluido mesmo. Certa vez tive a oportunidade de ler a Bíblia no prazo de 29 dias. O livro de Gênesis, por exemplo, eu li ele na parte da manhã, ainda nas primeiras horas da manhã. E a gente lê Gênesis e a gente gosta bastante. E quando a gente vai passando agora alguns textos para frente, a gente chega a Êxodo, Números, Levítico, aí vai ficando mais um pouquinho de lei. Aí chega o Senhor e vai falar assim, Moisés, você vai fazer um negócio, você vai fazer uma arca, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Aí começa a dar as especificações, ele começa a dizer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, e vai vir assim, vai ser assim, o sacrifício vai ser assim, vai ser um animal assim, vai ser outro tipo assim. Aí você vai chegar numa parte ali que vai falar sobre a lepra, que a casa tem lepra, se a roupa tem lepra, e algumas ordenanças ali que, né, estão bem longe do nosso cotidiano. Para completar, ainda chegamos nas famosas genealogias, né? A gente olha e diz assim, qual que é o sentido de eu ler isso? Por que eu estou lendo que esse camarada foi pai desse, porque esse camarada foi pai desse? Aí, normalmente, as pessoas, elas desanimam, né? Quando elas começam do Antigo Testamento, exatamente por isso. Elas se empolgam no Gênesis, mas vai partindo para frente, elas vão ficando mais desanimadas, e quando chegamos à altura do dia 21/7, elas já desistiram faz tempo. Então, talvez você possa, sei que sou novo aqui, os irmãos são muito bem orientados pelo pastor Eberson, mas se você também, né, tiver aprendido aí com essas dicas, que você possa também aplicar na sua vida e na sua leitura bíblica diária. E nós chegamos então finalmente à questão das genealogias, né? E nós estamos aqui no meio de uma genealogia e nós chegamos aqui nessa questão que é tão importante para o povo do Antigo Testamento, para o povo daquele tempo, que eles tinham muita afinidade, gostavam muito desse registro, né, das suas famílias. As pessoas se importavam com a sua história, com as pessoas que haviam vindo antes dela, né? Ele, olha, eu sou filho de tal pessoa, sou neto de tal, tataraneto de tal. Um judeu naquele tempo, ele sabia de cor a sua genealogia, eles davam muita importância a isso, porque isso era importante por conta da perpetuidade, da continuidade de determinada família ali no meio da nação de Israel. Isso falava sobre as suas raízes, a continuidade e perpetuidade daquela família no meio do seu povo. Louvado seja Deus. Então, no meio dessas genealogias, está sendo aqui traçada no capítulo 4, a descendência deste homem chamado Judá,
E nós chegamos aqui e nós vemos que o autor do texto, o escritor, ele vai quebrar essa sequência de genealogias e ele vai fazer uma particularização no texto, né? É como se ele estivesse olhando de uma forma panorâmica, olhando de longe, mas em determinado momento ele decide particularizar a vida deste homem. Nós temos aí no relato bíblico pessoas que tiveram em capítulos e capítulos, ou até livros, né, destinados a falar sobre a sua vida, sobre a sua história, mas esse camarada aqui, ele não tem isso, ele tem apenas 2 versículos que o escritor bíblico decidiu aqui relatar e resumir a sua vida. E nós lemos aí no primeiro versículo, no capítulo 4, versículo 9, e a primeira parte do versículo diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ou seja, ele é relatado como um vencedor, é relatado como alguém importante, relatado como alguém ilustre, influente e respeitado. O texto começa a dizer que este homem era alguém de um grande valor, era alguém que se destacou, era alguém que não foi contado entre os comuns, não foi alguém que foi contado como outros em seus irmãos, pelo contrário, ele se destaca, ele é influente, ele se destaca no meio da multidão dos seus irmãos. E talvez a gente possa olhar este texto na parte A e a gente pode pensar que a vida de Jabes era uma vida fácil, porque nós temos essa tendência, irmãos. Normalmente nós não vemos a luta dos outros, nós vemos as nossas lutas. Normalmente nós facilitamos a vida dos outros e dificultamos as nossas lutas. Normalmente quando a gente vê alguém vencer na vida, a gente costuma olhar para aquela pessoa e a gente costuma achar alguma coisa para dizer: ah, mas para ele é fácil, ah, mas para ela é fácil, ah, mas ele nasceu em berço de ouro, ah, mas ele foi favorecido, ah, mas ele é filho de gente importante, ah, mas ele teve uma ótima educação, ah, mas ele teve uma ótima família. A gente costuma fazer isso. Normalmente tem pessoas que dizem assim, né? Uma vez eu estava conversando com um companheiro chegou em mim e disse assim: ei, irmão, tá pregando muito? Eu falei assim: irmão, pregando muito eu não estou pregando não, eu prego de vez em quando, mas prego algumas igrejas. Ele falou assim: velho, para você é fácil, né? Você tem teologia. Aí eu falei assim: só que a teologia não foi me dada por revelação, não. O conhecimento pouco que eu tenho não foi me dado por revelação, não. Eu tive que estudar a Bíblia. Eu tive que chegar no seminário e sentar na cadeira do seminário e ouvir os professores me ensinando. Não foi eu estava ali tranquilo e certo dia o Senhor disse assim: receba agora o dom do conhecimento e veio tudo sobre a minha mente. Jamais. Normalmente nós somos assim, nós facilitamos a vida de outrem e dificultamos as nossas. Tem gente que costuma dizer assim: você já viu o camarada lá? Ganha 20 mil reais por mês. Não faz nada. Irmão, se você souber desse serviço, por favor, me conta qual o serviço é esse que ganha 20 mil por mês e não faz nada que eu vou me candidatar. Eu estou precisando de um serviço desse. Eu é que trabalho muito, o outro não trabalha. Eu é que faço, as coisas não dão certo para mim. As coisas para os outros são fáceis. Eles ganharam tudo. Eu não ganho nada. Ninguém me ajuda. E normalmente nós também dizemos um negócio bem famoso aí no mundo gospel, né? Nós costumamos dizer, principalmente quando alguém aparece assim, né? E começa a ser usado de forma extraordinária, de forma poderosa por Deus na sua obra, nós costumamos dizer: uai, como assim? O camarada surgiu do nada. Ninguém surge do nada. Nós vemos em 1 Reis, capítulo 17, chegar um camarada lá, com muita autoridade. Ele entra no palácio, se dirige ao rei Acabe e diz assim: olha, a partir de hoje, sob minha palavra não vai chover. E alguém pode dizer assim: de onde é esse camarada? De onde ele saiu? De que buraco ele veio? Ele surgiu do nada. Não. O texto bíblico não vai nos falar de como havia sido a sua vida, a sua infância, a sua adolescência. Mas nós temos certeza que aquele homem não surge do nada, ele tem uma história com Deus. Ele tem uma história de oração na vida dele.
Ele tem uma história de entrega na vida dele. Ele tem uma história de renúncia na vida dele. Ele tem uma história de comunhão na vida dele. Em algum momento o Senhor não permitiu que as pessoas vissem as lutas, as batalhas que ele estava travando, mas mesmo que ninguém estivesse vendo, Elias estava lutando, Elias estava orando, Elias estava consagrando, Elias estava na presença de Deus, até que chega o momento em que o Senhor diz: agora é o momento de você aparecer. Não preocupe não, que vão dizer que você chegou do nada, mas eu conheço que você tem uma história, que você está comigo, obedecendo a minha palavra. Então facilitar a vida dos outros é muito bom, dificultar a vida nossa é muito cômodo. E talvez alguém olhe para a primeira parte desse versículo e diga: mas este camarada é um camarada fácil, que teve uma vida fácil, que teve uma vida tranquila. Pelo contrário. Pense em alguém que não teve vida fácil. É este camarada chamado Jabes. Em primeiro lugar, nós vemos que o versículo vai dizer que a sua mãe chamou-lhe Jabes. E este ponto nos chama a atenção. Porque quando nós vamos ler o texto bíblico, o relato bíblico, nas suas diversas passagens, nós vemos que normalmente quem dá o nome é o pai, né? No caso de Jesus, por exemplo, o anjo Gabriel, ele vai chegar em José e vai dizer assim: olha, você vai pôr o nome dele de Jesus. Havia falado com Maria, mas quando é para falar, para determinar o nome que deve ser colocado naquele homem, o Gabriel, ele vai falar com José. Porque era praxe e era costume de que o homem determinasse qual seria o nome do seu filho. Mas nós vemos que esse camarada aqui não é o seu pai que dá o seu nome, é sua mãe. E o texto bíblico não nos explica por que isso acontece, mas de certa forma nós podemos aqui levantar fazer alguma hipótese, né? E nós podemos aqui com certeza entender que Jabes não tinha pai. Talvez o seu pai havia morrido. Talvez o seu pai o tivesse abandonado, a sua família. Talvez o seu pai, e eu não posso afirmar jamais com 100% de certeza, mas talvez nasceu de alguma relação que não devia ter acontecido. Eu sei que foi algo constrangedor, algo fora do comum e algo fora do padrão, que a sua mãe lhe dá o seu nome. Então, em primeiro lugar, este homem ele não tem uma estrutura familiar. Este homem, ele já nasce sem um pai, que era tão importante naquele contexto como alguém que iria ensinar o seu filho a como se portar, a como, né, a desenvolver a sua atividade profissional, que eram os pais que passavam aos seus filhos. Então este homem já não tem um suporte paterno, este homem ele já não tem alguém que vai o ensinar, não tem alguém que vai lhe dar, vai ser essa referência para ele como o homem que o próprio é. Ele não tem alguém que vai estar ao lado dele dizendo: meu filho, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Quando você formar a família, esta é a sua função, essa é a sua responsabilidade. E você precisa trabalhar, e a propósito, eu vou te ensinar o que você vai fazer, como você vai sustentar os seus filhos, as suas famílias. Provavelmente Jabes não teve isso. E lá na parte A, a gente está pensando que ele é um camarada que nasceu em berço de ouro. Um camarada que foi entregado para ele tudo de bandeja. Mas nós já vemos que é bem o contrário. Em primeiro lugar, ele já nasce meio sem pai, né? Aí, não bastasse isso. Quando o momento ali do seu nascimento, em que ele vai nascer, o seu nascimento é difícil. Parto daquela mãe é difícil. Alguma coisa acontece que aquele parto saiu completamente do normal. E aquela mãe se desesperou. Talvez, podemos pensar assim, até por conta da sua dificuldade emocional, ou talvez até por rejeitar este filho, talvez por não querer este filho, talvez tenha influído alguma coisa da sua mente, do seu pensamento, no seu corpo, e de forma que aquele menino ele vai nascer, mas nasce com muita dificuldade. De forma que aquele menino, quando ele vai nascer, a sua mãe diz: ai meu Deus do céu, por que eu estou tendo esse menino?
né? E normalmente um filho é uma questão de alegria, né? Alegria, traz esperança, ainda mais um filho menino, naquele tempo do Antigo Testamento, né? Ter um filho, mais um filho, era uma honra, mas esse menino, ao contrário do que tudo que é normal, parece que as coisas dele é ainda mais difícil. É homem, era para ser alegria, mas meu Deus do céu, é homem, mas que trabalho que esse menino está me dando. A sua mãe pensou que ia morrer. Talvez passou ali algum eclâmpsia ou outra complicação de um parto. E então a sua mãe decide, então, toma uma decisão drástica, né, que é dar a ele o nome de Jabes. Né? E nós sabemos que também aquele tempo do Antigo Testamento, ali em Israel, essa questão do nome era muito forte, né? Era como se fosse um certo tipo de você colocar ali naquela pessoa uma sina, né? Colocar nela o seu destino e marcar e gravar aquela pessoa para isso. Por exemplo, Judá, o nome de Judá, da qual Jabes é descendente, significa louvor, né? Aquele que iria louvar, aquele que iria adorar. Mas no caso de Jabes, a sua mãe decide marcá-lo negativamente por toda a sua vida. O nome de Jabes significa tristeza, ou luto, ou angústia, ou aflição. Então, diante da nossa facilidade em facilitar a vida dos outros e dificultar a nossa própria, em olhar para vencedores e dizer que para eles foram fáceis, nós vemos que este homem, antes de nascer, exatamente antes de nascer, quando ele chega, parece que ele já chega perdendo. Parece que na linha de largada da vida, esse camarada já larga mais atrás do que todos os demais. E aquela mãe sofreu tanto que ela decidiu então colocar o nome deste filho, que significa tudo de coisa ruim, luto, tristeza, angústia, aflição, e pensemos que como este homem, este menino, era lembrado sobre o que ele havia causado à sua mãe. Pensemos nas dificuldades emocionais ou psíquicas que ele passa durante toda a sua vida, ou seja, quando alguém o chama, quando alguém quer chamar a sua atenção, ou falar com ele, ou liberar, falar alguma palavra para ele, está chamando ele, está lembrando frequentemente que ele era um causador de tristeza, de dor, de angústia, de aflição, e isso é repetido, 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 repetido muitas vezes na vida dele. Jabes vai indo, seus irmãos vão chamando, pessoas da sua sociedade vão chamando, e ele é muitas vezes, repetidas vezes, lembrado. Ele era um causador de dor. Então ele não tinha pai, ele causou dor. A sua mãe tinha um nome maldito, ou seja, este homem ele tinha tudo na vida para dar errado. Mas nós vemos que este homem, a despeito de tudo o que acontece na vida dele, a despeito de tudo o quanto ele realmente foi vítima, ele não aceita a derrota que o mundo queria impor na vida dele. Este homem, a despeito de todas as dificuldades que ele enfrenta, ele não aceita a derrota que o diabo queria impor na vida dele. A despeito de toda a dificuldade que este homem ele enfrenta, ele não aceita a derrota que a sua própria mãe queria impor na vida dele. E eu quero dizer para você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, vencedor para você é pouco, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vencedora para você é pouco, você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Jesus te chamou para vencer, Jesus te chamou para você ser feliz, para você ser alegre, para você ser realizado. E eu quero dizer a você, não aceite a derrota que o diabo, que o mundo, que os seus amigos, ou que talvez a pessoa mais íntima da sua vida queira colocar sobre a sua vida, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem pode erguer a mão para cima e agradecer, porque Jesus é aquele que nos garante a vitória. Louvado seja Deus. Pensamos então na autoestima que este homem tem, na sua autoconfiança completamente abalada, né? E como é importante a tal da autoconfiança, né? Da autoestima. E que agora, graças a Deus, isso tem sido mais disseminado entre nós e temos acesso aí à ciência, questões que são tão importantes, né, para as nossas vidas.
E certo dia eu estava vendo um vídeo, um amigo meu me mandou um vídeo, eu achei curioso e interessante, que colocou duas pessoas, uma ao lado da outra, diante de uma cesta de basquete. Uma pessoa era praticamente profissional, tinha um nível profissional no desenvolvimento, né? Ela jogava basquete muito bem, e a outra pessoa, pelo contrário, não sabia jogar basquete de jeito nenhum, né? Aí coloca eles em locais separados, todos dois na quadra e diante da cesta de basquete, e em primeiro lugar, aquele camarada que é muito bom em basquete, ele vai ali jogar aquela bola na cesta e ele tem 10 oportunidades. Das 10 ele acerta 9, só erra 1. Aí vamos para a mulher que não sabe jogar basquete, não entende nada, quase não consegue segurar a bola direito, e ela joga as 10, não acerta nenhuma. Aí eles fazem mais um teste. E ali em torno ali tem algumas pessoas, em torno de 20 ou 30 pessoas assistindo. E eles fazem agora um teste. Eles colocam uma venda os olhos deles, né? Aí eles vão agora tentar novamente acertar as bolas na mesma cesta de basquete. Aí o camarada que é profissional, ele pega e vai jogar. Chup, tá jogando. Aí ele está acertando a cesta, né? Porque ele é muito bom. Mesmo não vendo, ele está acertando. Mas as pessoas que estão ao seu lado estão vaiando ele, como se ele estivesse errando. Ele joga, acerta, todo mundo... E ele continua. Com os olhos vendados. Aí a mulher, que não sabia nada de basquete, da mesma forma, venda os olhos dela, e ela começa a jogar, e pelo contrário, a torcida foi orientada, em vez de vaiar, aplaudir ela, né? Então ela estava errando tudo, irmão, e todo mundo batendo palma para ela. Parabéns, meu Deus, que coisa maravilhosa. Estão lá, não estão vendo nada. Aí, de repente, então, termina os 10 arremessos, eles tiram, né, a venda dessas pessoas. E o camarada que era profissional, que outrora havia acertado 9 vezes, a sua performance agora diminui bastante. Ele acerta 5 das 10, ele erra metade. E a mulher que não sabia nem jogar bola, não sabia jogar direito, não tinha acertado nenhuma, agora ela acerta, de 10 ela acerta 4. Ou seja, ela quase empatou com o camarada que é profissional. Por conta do quê? Do que as pessoas estavam dizendo para ela, né? As pessoas estavam aplaudindo ela, disse: rapaz, eu sou capaz. Olha para você ver, está todo mundo me aplaudindo. Olha para você ver, quantas eu acertei. Enquanto ela estava errando as 10, mesmo assim as pessoas estavam aplaudindo, mas ela não estava vendo. Ela disse: quantas eu acertei, eu sou boa mesmo. E quando tirou, ela disse assim: sou boa, vou conseguir. Jogou e conseguiu. E o outro que era profissional, jogou e falou assim: rapaz, preciso treinar mais, hein? Estou ruim. Estou ruim, não sei o que aconteceu comigo dali para cá, mas eu estou ruim. Foi jogar. Em vez de acertar 10, acertou só 5. Ou seja, o ambiente que nós estamos, a forma com que as pessoas olham, a forma com que as pessoas querem, né, nos motivar ou nos desmotivar, se a gente deixar isso, afeta a gente profundamente para o bem ou para o mal. E no tempo de Jabes, então, pensamos que tudo nele lembra que esse camarada era um perdedor, que ele não ia vencer, que ele não ia conseguir nada da vida, que ele ia ser a ovelha negra da família, iria ser o último a alcançar as coisas, e se ele alcançasse alguma coisa, ia ser bom demais. Mas ele decide erguer a sua cabeça e dizer assim: olha, vocês estão falando que eu sou perdedor, mas eu creio mais do que acreditar em mim, eu acredito no meu Deus. E ele tem poder de mudar a minha história. O Deus que eu sirvo, ele tem poder de abrir portas que a minha influência não permite abrir. O Deus que eu sirvo, ele tem poder de me levar a locais que jamais eu poderia ir por mim mesmo. Então, muito mais do que crer em mim, eu vou colocar a minha confiança no meu Deus. Então, Jabes teve uma vida de 3 questões. Eu já estou aqui já partindo para o final, mas gostaria de trazer para vocês 3 questões, 3 aspectos sobre a vida de Jabes. Em primeiro lugar, Jabes tinha uma vida de comunhão. Nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 9 e no versículo 10 que ele invocou o Deus de Israel. Ou seja, Jabes ele orou. Jabes ele clamou ao Senhor. Jabes não esperou alguém orar por ele. Ele mesmo ergueu a sua voz e disse assim: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor mude a minha história. Tomara que o Senhor mude a minha vida. Tomara que o Senhor alargue minhas fronteiras. Tomara que o Senhor tire da minha frente todo impedimento. Tomara que o Senhor me abra as portas. Tomara que o Senhor me abençoe. Então Jabes, ele tinha uma vida de comunhão com Deus.
E todos nós, irmãos, para vencer na vida, nós precisamos de uma vida de comunhão com Deus, não somente para vencer na vida, mas a vida do crente, ela deve ser uma vida de comunhão e de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, na nossa vida nós vamos enfrentar muitas questões, muitas perguntas que nós não sabemos responder. E tem vezes, irmãos, que as questões são tão complexas, que a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vou ter resposta para isso? A gente chega e pergunta para a gente não sabe. Pergunta para o cônjuge, não sabe. Pergunta para a mãe, para o pai, não sabe. Pergunta para o pastor, talvez também não sabe. Essa questão é muito específica. Aí vai dizer assim, vou ler a Bíblia, né? Que a Bíblia tem resposta para tudo. Vou ler aqui. Sou empreendedor, quero sair do meu emprego, estou de CLT, eu quero abrir uma empresa. Será que é o momento certo? O YouTube falou isso, ali falou aquilo, a rede social falou isso. Ninguém sabe me responder, eu vou para a Bíblia aqui, papapá. Não achei. Não achei nenhum texto que vai dizer que é o momento de eu sair do meu emprego. A Bíblia não vai responder todas as nossas respostas. Mas se nós tivermos intimidade com o Espírito de Deus, nós temos todas as respostas. Irmão, por meio da oração, a gente pergunta para Jesus, irmão. E todo mundo diz assim, não vai não. Ele diz assim, eu vou, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus mandou eu ir. Não faz isso não, você está doido, rapaz. Olha o passo que você está tomando, para com isso. Você não tem cabeça não, eu vou, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus falou para eu ir, eu perguntei a ele em oração, ele mandou eu ir. E deixa eu dizer algo para você, eu conheço a voz dele. Irmão, quem tem comunhão com o Espírito de Deus, conhece a voz dele. Está todo mundo falando assim, faz não, para com isso. Ele diz assim, eu vou. Vai dar errado, tem problema não. Jesus falou que vai dar certo. A gente precisa de comunhão com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. E cada um de nós tem a sua forma de orar. E eu pessoalmente, não estou jamais criticando ninguém, mas a minha forma de orar, irmão, tenho muita dificuldade de orar no pensamento. Eu tenho. Em voz baixa, eu tenho demais. Eu fico pensando, irmão, se eu morasse em apartamento, sogra, na primeira semana alguém ia bater lá na minha porta. Ele dizia assim, rapaz, estou escutando uma gritaria aí no seu apartamento, não estou gostando porque a gente está querendo dormir. Ele dizia assim, é porque eu estou orando aqui. Ah, tá. Então você vai orar em outro lugar, aqui no nosso prédio você não vai orar. Então você vai orar de voz baixa. E eu não consigo. Porque oração, irmãos, é bem verdade que tem tempos em que a gente ora baixo, né? Eu também oro baixo. Mas tem vezes que oração é uma guerra, irmão. Quem tem experiência com oração, irmão, sabe que às vezes no quarto de oração a gente enfrenta guerras no mundo espiritual. Quantas vezes eu me lembro da minha mãe se levantando de madrugada, do nada, e começar a orar dentro da minha casa. E ela começava no quarto dela, ela vinha na sala orando, 3 horas de madrugada. Ela batia na porta dos nossos quartos. E a gente abria a porta, ela colocava a mão na cabeça da gente e começava a orar. Ela saía, ia para a copa, ia para a cozinha e orava diante daquela casa toda. E de vez em quando eu faço isso lá em casa, de vez em quando me dá isso também. Às vezes ainda... Mas de vez em quando, irmão, Jesus convida a gente para guerrear no meio da oração. Para mandar o diabo sair da nossa frente. A gente fazer o quê, irmão? Uma oração guerreando, dizendo, eu não aceito nada que o diabo quer impor na minha vida. Tem horas que a gente vai orar e dizer, Senhor, faz isso por mim, faz isso na minha vida. Mas tem hora que a gente vai falar, irmão, com o mundo espiritual. Sai da minha frente todo impedimento. Está repreendido dentro da minha casa toda obra maligna. Está repreendido sobre a vida dos meus filhos, toda a seta do diabo. Está repreendido na minha casa, está repreendido no meu casamento. Sai da minha frente em nome de Jesus. Nós vemos que Elias, e Tiago vai falar sobre isso, que Elias, ele orou com instância, ou seja, ele orou com veemência, ou seja, ele orou com força. E o Senhor fez conforme a sua oração. Então, oração, irmãos, é momentos de súplica, mas também é momento de guerra. E parece que esse homem está guerreando no meio da oração. Parece que esse homem está soltando um brado.
dizendo, tomara que o Senhor me abençoe, porque todo mundo está dizendo que eu sou um maldito. Tomara que o Senhor alargue as minhas fronteiras, porque todo mundo está dizendo que eu não vou dar em nada. Tomara que o Senhor me livre do mal, me livre da aflição, porque o meu nome está me perseguindo. Mas tomara que o Senhor me abençoe, louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, Jabes tinha uma vida de comunhão. Em segundo lugar, Jabes teve uma vida de santificação. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dele. João 9,31 está escrito assim: Deus não ouve pecadores. E tem muita gente querendo ser ouvido por Deus, mas não está santificando a sua vida. E tem muita gente que quer receber a promessa, quer receber tudo de Deus, mas não está vivendo uma vida de santificação. Não está vivendo uma vida de obediência. Não está vivendo uma vida de renúncia. Não está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. E pode talvez até cantar aquele hino bonito que diz assim: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Hino bonito, né, irmão? Mas para quem não santificou, o dia do milagre não é hoje, é amanhã. Josué chegou assim e disse assim: olha, santificai-vos hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, gente, tem gente que não está santificando e está querendo receber o milagre hoje. Não, irmão. Se você não santificou ontem, hoje é o dia de santificar e amanhã vem o milagre. Mas se você já tem santificado a sua vida, prepare, porque você pode ser ainda hoje alvo do milagre da parte de Deus. Porque milagre acontece, é na vida de quem santifica. Milagre acontece na vida de quem obedece. Milagre acontece na vida daquele que está andando de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jabes teve uma vida de oração. Jabes teve uma vida de santificação. Jabes teve uma vida de superação, em último lugar. Este homem, como eu já disse antes, ele não desistiu. Este homem ele tinha muitos motivos para aceitar tudo que queriam colocar na vida dele. Este homem ele tinha muitos motivos para andar de cabeça baixa. Este homem foi alvo verdadeiramente de injustiça. E quem disse, na verdade, que a vida é justa, né? Infelizmente, a vida não é justa. Infelizmente, irmão, muitas vezes a gente é vítima mesmo. Infelizmente, às vezes a gente é jogado num poço, num buraco, situações diversas em que a gente diz, meu Deus, eu não mereço passar por isso. E é verdade. Muitas coisas que a gente faz na nossa vida é fruto da consequência do nosso pecado, da nossa desobediência, mas é bem verdade também que nós somos colocados em situações de injustiça, em situações que a gente não fez nada para estar ali, mas a gente está. E este homem ainda sendo alvo de tantas injustiças, porque ele não tinha culpa se o pai não estava com ele, ou que o pai morreu, ou que o pai sumiu. Ele não tinha culpa se a sua mãe ficou nervosa na hora dele nascer e deu um problema na hora do seu nascimento. Não era culpa de Jabes, mas todo mundo mesmo assim colocou a culpa nele. Ele não tinha culpa. Sua vida era uma vida de injustiça. Mas mesmo assim ele decidiu que ele ia vencer todas as injustiças. Então, diante da injustiça que ele sofreu, ele decidiu vencer. Colocou a sua confiança em Deus e foi abençoado. Então, nesta manhã, eu quero te encorajar a vencer. Nesta manhã de 21 de julho de 2024, eu quero dizer para você que você tem todas as condições para ser um vencedor. E às vezes a gente olha e talvez... pensamos assim, olha, que Deus ele não quer realizar os nossos sonhos. Né? Deus é soberano, que Deus vai fazer a vontade dele, é verdade. Mas que pai que não quer ver o seu filho sorrir, né? Eu estou para ver um pai que quer ver o seu filho só chorando. E dizendo assim, qualquer coisa que acontecer na sua vida tá bom. Né? Não. Até nós que somos maus queremos o bem para os nossos filhos. Imagina o nosso pai que está nos céus. Então, que os nossos sonhos sejam colocados diante de Deus. E que tudo, é claro, estejam de acordo e debaixo da sua soberana e poderosa e gloriosa vontade. Amém. Eu quero te encorajar nesta manhã, você colocar os seus sonhos, tudo que você precisa, tudo que você quer alcançar na sua vida diante de Deus. E não aceitar a derrota, e não aceitar o fracasso, e não aceitar as injustiças colocadas na sua vida. Mas eu quero ministrar em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer para você que você tem plenas condições de vencer, porque você é forte? Não, porque o seu Deus é forte. Porque você tem influência? Não, porque o seu Deus é o Criador dos céus e da terra. Porque você é filho de político? Não, porque você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
Então eu digo para você, em nome de Jesus, levante a sua cabeça, santifique a sua vida, tenha uma vida de comunhão com Deus e se prepare, porque o milagre vai chegar na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, volto a palavra, em nome do Senhor Jesus.